Bora, fiel, se liga nessa notícia que pegou todo mundo de surpresa, hein? O Memphis Depay faltou ao treino de ontem e não justificou a ausência, não falou porque ele faltou. A gente pensava que ele ia faltar naquela primeira semana onde o Corinthians ia voltar a treinar, e aí era um sábado retrasado, né? Só que ele treinou normal e resolveu faltar ontem, hein? Se liga só nas informações, o Vessone também falou, mano, será que ele vai treinar hoje? Dependendo do horário que você tá assistindo esse vídeo, pode ser que tenha treinado, pode ser que não tenha treinado. Na minha opinião, se ele não treinar hoje, adeus Depay ao Corinthians, hein? Então se liga só nas informações, deixa o seu like, comenta após o vídeo o que você achou dessa atitude do Memphis. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Boa notícia, Memphis Depay faltou ao treino do Corinthians nesta quarta-feira e não deu justificativas para a diretoria do Timão. A informação foi divulgada pelo jornalista Pedro Ramiro e confirmada pela ESPN. O Corinthians espera que Memphis se apresente nesta quinta e explique o motivo da ausência. A reportagem completa está no espn.com.br. A ausência do camisa 10 aconteceu no mesmo dia da divulgação de uma dívida do Corinthians de mais de R$300 mil com a empresa responsável por fazer a segurança do holandês em São Paulo. Segundo a apuração da ESPN, essa pendência foi quitada. Os bastidores do Corinthians sempre muito quentes e agitados. Boa noite para você. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos, Rafa. Vamos sim, Felipe. Eu acho que o erro do Memphis Depay foi não ter avisado. Não consigo romantizar falhas em relação ao que está combinado. Se o Corinthians falhou com ele, para mim não é nenhum absurdo ele não treinar. Apenas deveria ter avisado. Fala, galera, tudo bem? Uma informação importante, Memphis Depay não treinou nesta quarta-feira, hein? É isso mesmo. O holandês não apareceu no CT e também não justificou a sua ausência. A informação foi divulgada pelo jornalista Pedro Ramiro e confirmada pelo portal Meu Timão. Chama bastante atenção, não é de costume fazer isso. O Corinthians também divulgou que o treino aconteceu. Teve inclusive um workshop lá para explicar aos jogadores o que deve ser feito, o que não deve ser feito em relação a casas de apostas e tudo mais. Mas, obviamente, né, como qualquer assessoria de imprensa, omitiu essa ausência do Memphis Depay do treino, que também não justificou para o clube. O holandês, então, é aguardado nesta quinta-feira, tanto para treinar, quanto também para justificar essa sua ausência no dia anterior. Enfim, podemos ter problemas aí pela frente depois dessa ausência do Memphis Depay. Vamos tentar entender tudo o que aconteceu. Ave Maria, como essa tchutchuca do Augusto passa pano pro Corinthians, hein? Time incompetente deve todo mundo, ele fica relativizando aí, querendo achar a pauta positiva. Cria vergonha, mano, pelo amor de Deus, pô. Puxa, mas hoje o foco é humano, hein? Caramba, o foco é humano. É assim que é bom, porque eu gosto de mijar nesses otários. Porque é isso de pauta positiva. Ô, Quintino, vamos lá. O Corinthians não pagar salários é notícia? Mas notícia ruim. Não, peraí. É notícia ou não é? Mas é notícia ruim, mano. Não tô questionando isso. Não pagar salário é notícia ou não é? É notícia. Ah, mas eu não quero meu time nessa notícia. O pagar salário também é notícia ou não é? É. Não deveria, mas é. Mas melhor, né? Não deveria, mas né? aí que tá, mas é fato. Mas se você noticiou que não pagou, é obrigação dizer que também pagou. Isso concordo. Não, mas noticiaram. É positiva. Mas noticiaram. Não entendi. Noticiaram as duas. Noticiaram o quê? Não, então, mas é o que esse jumento tá falando, que eu tô passando pano pro Augusto. E explicar pra esse jumento que o Augusto não é mais presidente do Corinthians. Quem tá lá é o Osmar Stabile. O presidente atual é o Osmar Stabile. Se o Corinthians deixou de pagar salário, quem vai responder por isso é o Osmar Stabile. O Corinthians pagou salário, quem tá respondendo por isso é o Osmar Stabile. O Augusto Melo tá afastado, tá, o nosso cego? Dá um F5 no Fecha a gaveta, você tá com a gaveta aberta hoje. Dá o joinha, mano. Dá o joinha pra ele. Latino. Dá o joinha pra ele, mano. Falou. Sentiu. Vamos lá. 97, irmão. Isso aqui é voadora no peito, mano. O Coringão aí tá passando por um momento conturbado aí. Nossa. É um momento, tá certo. Envolvendo até, possivelmente, o impeachment do Augusto Melo. Pra você, talvez essa situação que vai acontecer no começo de agosto, dia 9, vai abalar o time dentro de campo ou você acha que o jogador tá alheio a toda essa situação de impeachment? Abala porque não cai o pagode direito lá, né, mano? Não cai. Pagode, velho. A gente tem que ser realista, assim, a gente, claro que é corintiano, torce, mas se for um momento de conversar sério, tem que se preocupar, porque o time tá de mal a pior. Esse Augusto Melo, por mim, tem que ser preso, esse cara aí. Você viu que ele renovou com uma empresa de segurança? O cara renovou com uma empresa de segurança dias antes de ser impeachmentado lá. Ele renovou um contrato que iria até 2026, ele renovou até 2030
com uma multa que antes era uma mensalidade, passou a ser todas as mensalidades ao final do contrato, que dá mais ou menos 30 milhões de reais. E com uma empresa de segurança. Aí você vai ver a empresa de segurança, é uma sede em Barueri, que é um apartamento, e sabe quantos clientes eles têm? Só o Corinthians. Que é só o Corinthians, que foi criado em 2022 da empresa. Então, assim, falando sério mesmo, muito preocupado, só tem bandido lá no Corinthians. Não sei se tem a possibilidade, né? Eu não sei, vou falar besteira aqui, mas juridicamente... Não, assim, juridicamente não tem como fazer uma ação para tomar o Corinthians de volta, porque se é o time do povo de 30 milhões, por que são 700 sócios que decidem as coisas? Para mim eles são cúmplices, são 700 cúmplices que estão elegendo renovação e transparência, aí conseguiram, de tanto escândalo, colocaram Augusto Melo lá, que o outro bandido lá no clube, e agora vão voltar a renovação de transparência, ou essa chapa de Isabela, do presidente também, que não é total da renovação de transparência, mas também são pessoas que já passaram pela renovação de transparência. Então, assim... não é bandido, né? São incompetentes, né? Vamos adjetivar de outra maneira, né? Melhor. Tomar cuidado com o termo aí, Dos Santos, pra não arrumar problemas aí. É verdade. Porque aí é uma ofensa mesmo que parte pro um outro lado. Então, só com relação ao que você falou, por exemplo, do negócio do Augusto Melo. É uma empresa de segurança e de limpeza. E realmente causa estranheza você mudar um contrato e fazer uma multa rescisória ser até o término desse contrato, inclusive você ampliando o vínculo dessa empresa. O próprio Augusto Melo, que cansou de falar mal do Duílio, porque ele fez isso daí com o estacionamento da Neoquímica Arena, ele praticou também uma cena muito parecida. Sem contar, por exemplo, um cara que era amigo dele lá, que estava num cargo, e há poucas horas, e ele sabendo que ele seria empichado do cargo mesmo ali, pelo menos por parte do conselho, ele transformar em rescisão contratual, o que era um salário em 3, também causa estranheza. Então são situações, cara, que o Augusto tem feito, do Santos, que tem realmente deposto contra ele. Não tem o que fazer, cara, não tem o que fazer. O Augusto Melo, dentro daquele processo lá que envolve a ex-parceira, que ele tá sendo investigado, e já foi concluído esse inquérito, não sei se vai virar processo, se não vai, não dá pra condená-lo ainda dentro daquele processo, mas tudo que tá envolvendo o nome Augusto Melo e as atitudes que ele tem tido, cara, dá margem para as pessoas votarem pelo impeachment. Então, nesse ponto, cara, eu acho que isso aí vai acabar respingando dentro de campo, sim. Tudo que tem acontecido com relação ao Corinthians, aí envolvendo páginas policiais, enfim, tudo isso aí acaba mexendo também aí dentro do ambiente futebolístico. Por mais que o jogador fique alheio, não vou tomar partido, não quero saber, mas, cara, se começa a não cair salário, principalmente quando o Osmar Stabile assumiu, ele falou, não sei de onde tirar dinheiro, porque a conta tá zerada, é uma situação que causa surpresa. Ainda mais o Corinthians, que tá aí com um montante grande de televisão na mão, o Corinthians recebendo esse montante por parte da televisão, o Corinthians que tá assinando agora o contrato aí, uma renovação de contrato com a Nike, vai entrar 100 milhões de luvas, eu quero ver pra onde vão aplicar esse dinheiro também. Então, nesse ponto, cara, o Corinthians hoje é um navio à deriva, cara. Infelizmente, eu concordo com você com relação à parte que você fala de não ter um norte. Cara, numa dessa, vão empichar o Augusto Melo. Quem que será o próximo presidente? Vão eleger alguém do próprio conselho. Quem que vai ser o grande nome que vai colocar o Corinthians no trilho? Não tem, cara. Não tem. Não, pra começar, o Osmar aí, ele só é um fantoche que tá lá, né? Outras pessoas que vão comandar o clube. Não manda nada. Isso é fato. Mas assim, baseando pelas pessoas da imprensa que tem informações que lá dentro não tem uma luz ao fundo do túnel, certo? Eu acho que você mesmo já falou isso várias vezes. Se não tem gente lá que vai mudar, o que vai ser do futuro do Corinthians? Cara, e vou te falar, acabar, Santos, né? Pra mim não acabar não, Motinha. Tem gente ali dentro torcendo muito pro Corinthians duplicar essa dívida que hoje é de 2,5 bi, pra duplicar, virar 5 mesmo. E aí não tem alternativa e o Corinthians tem que virar SAF. Mas se virar SAF, do Santos, por mais que tenha corintianos aí que estão iludidos com essa situação, se o Corinthians virar SAF, gente, a gente sabe muito bem ali que o Corinthians já tem um dono, mas é aquele dono que não tá no papel. Se virar SAF, vai ter um dono no papel e a gente sabe quem é, né? Então, mano, mas assim, os 30 milhões de corintianos não pode fazer um movimento e tomar o clube de volta.
Porque, assim, lá dentro são sócios que elegem esses caras. E a dívida está em 2 bi, subindo para 3, sem nenhuma projeção de melhora. E aí eles vão acabar com o clube, e aí o sócio torcedor que paga, os 30 milhões de torcedores, vai assistir à falência do clube. A gente não consegue fazer nenhum movimento para tirar esse bando de incompetentes. Enfim, tem que tomar cuidado com os termos. Mas, assim, os caras são, para mim, eles são tudo farinha do mesmo saco. A gente não se existe nada na lei que consegue tirar todos esses sócios de lá. Não. Pra falar a verdade, o do Acho que não tem, não. O Miguel Marques, você sabe quem é? Ele é presidente do CORE, se eu não me engano. Ele mesmo, numa entrevista que ele deu, se eu não me engano, acho que pra Rádio Bandeirantes, ele fala, o Corinthians não é da torcida, o Corinthians é do sócio. E quando ele fala sócio, ele tá se referindo ao conselho. Porque o associado do clube, ele vota pra eleger conselheiro. Então, nesse ponto, cara, quando você tem ali uma meia dúzia que manda, e o Corinthians ele tá hoje aí com uma meia dúzia que manda lá dentro, isso daí é fato, é evidente, não dá pra achar que o torcedor ia se acorrentar na porta do Parque São Jorge vai mudar alguma coisa. Infelizmente não vai, porque existe ali um estatuto que foi modificado com o passar do tempo aí, inclusive pelo seu Alberto do Alibe, quando eles acabam se perpetuando no cargo. E conselheiro, que pra mim é um monte de puxa-saco, por mais que você tenha um ou outro que talvez pense diferente, mas boa parte dos que estão lá é puxa-saco interesseiro. Os caras estão de acordo com o que representa um benefício pra ele dentro do clube. Eles vão votar de acordo com o que representa um benefício pra chapa dele dentro do clube. E esses caras, eles não estão nem aí pro Corinthians, cara. Não estão nem aí. Vocês acham que esses caras aí estão ligando se o Corinthians tá bem ou se estão mal? Os caras estão preocupados aí se a chapa dele tá forte lá dentro, irmão. Esses caras, eles estão muito mais preocupados aí, de fato, com que ele vai ter de cargo dentro do clube. E basta ver o interesse do próprio Rubão. Vamos lá, o Rubão foi posto lá como braço direito do Augusto Melo no começo da gestão. Vocês viram o Rubão falando alguma coisa a respeito de corrupção dentro do clube, quando ele era diretor de futebol, que ele poderia ter aberto a boca, e ele ter pedido pra sair? Lógico que não, né, mano? Se eu tô num lugar, Motinha, que eu não compactuo com o que tá acontecendo, eu acho que só tem um monte de falcatrua acontecendo lá. Eu vou falar, desculpa, isso aqui não é pra mim, e vou abrir a boca. Lógico. E eu vou pedir as contas. Esse cara só abriu a boca quando ele foi retirado do cargo. Por que vocês acham que ele só abriu a boca quando foi retirado do cargo? Então cada um tira as suas próprias conclusões. E nesse ponto do Santos, falando agora de dentro de campo, eu espero de verdade que o Dorival tenha mais competência do que ele mostrou até aqui, porque o Corinthians não pode brigar de novo pra não cair esse ano. O ano passado já foi aquele marketing do drama, 9 vitórias consecutivas que tiraram o Corinthians do Z4. Esse ano, meu irmão, é inadmissível achar que o Corinthians vai passar por isso de novo. Você acha que o Dorival vai conseguir dar jeito no time dentro de campo? Não. Não vai, porque... Não. Ai. Seco, hein? Caramba. Caramba. Ele não Realista, tem a cara do Corinthians. Ele não tem. Realista. Ele tá na seleção brasileira, não conseguiu fazer um bom trabalho. Ele é um cara que vive de um trabalho no Flamengo e um bom trabalho no São Paulo e nada mais. Não vai aguentar pressão. Não acho que é um cara que aguenta pressão. O time piorou. Se pegar os números do Ramon Dias pro do Dorival, o time piorou. Então, assim, ele perde jogadores agora, não consegue reforçar o time, então acho que ele não vai tirar leite de pedra, não. Não acredito até que ele nem deva terminar o ano como técnico do Corinthians. Acredito que não vai terminar. A gente vai pegar o Palmeiras. Vamos lá. Vai pegar o Palmeiras na Copa do Brasil. Se perder, já vira uma tapa na cara dos porcos. O nosso netinho aí, eles tremem mesmo pra gente. Mas Quem que treme? Treme. Aonde? Mas que mundo que você vive? Que treme, velho. Você tava indo bem. Que mundo que você vive? Você tava indo bem, você quer... Vamos lá, manda abraço pra quem você quer. Tá acabando o programa também, vai. Pessoal, terminando aí com uma resenha aí do pessoal do Energia 97 ali, falando sobre Augusto. Mas, cara, mano, é complicado porque, mano, o Corinthians também fez sacanagem com o Depay, não pagou o cara. A premiação ainda não pagou. Pagou o salário ali e tal. A imagem, não tô lembrado se pagou ou não. Creio que sim. Aí faltou essa parte da premiação. Aí o cara deu troco, mano. O cara deu troco. Agora tá 1-1. Agora, se ele faltar hoje, eu não sei. Dependendo do horário que você assistiu esse vídeo aqui. Eu soltei agora de manhãzinha. Se você está assistindo à tarde, pode ser que ele já tenha treinado, pode ser que não. Mas se ele não treinou hoje,
Mano, eu acho que ele vai cair fora do Corinthians, ele vai zarpar fora, porque já tem clube interessado nele, o Besiktas, se não me engano, da Turquia, já mostrou interesse nele, então, dependendo aí até rescisão amigável, mas acho que não pode ter rescisão amigável porque ele tá com salário em dia, só se tivesse, acho que 3 meses atrasado, aí poderia sim encerrar o contrato ali, mas, cara, a multa dele é baixa, acho que se não me engano é 10 milhões de euros, que não é nada para um clube europeu, então o Corinthians ficaria com 5, ele ficaria com 5 milhões, mas ele pode fazer ele um bem bolado com um clube lá, paga 5 milhões pro Corinthians, já era. Então, vamos ver agora as cenas dos próximos capítulos, situação aí complicada, hein, cara. Pô, cara, parece que a gente nunca mais vai ver o Depay, o Memphis e o Roberto. Depay, o Memphis, o Roberto aí. O Memphis, o Roberto e o Garro juntos, que nem a gente tava acostumado a ver no final do ano passado, os 13 juntos jogando, final da bola. Esse ano, contra o Santos, cara, o Anchichi ganhou da Sardinha lá, pô, o Garro enfiando a bola pro Memphis, cara, então vai ser complicado. Vamos ver agora o que vai sair de notícia aí. Deixa o seu like, comenta. Eu quero saber muito sua opinião, o que você achou dessa atitude do Memphis aí. Deixa o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito. Ative as notificações embaixo para você receber o vídeo em primeira mão sempre que eu lançar aqui para vocês. Então até o próximo vídeo. Valeu, fiel, é nóis.